Olá pessoal, vamos lá, dando seguimento ao nosso curso. A aula de hoje vamos fazer um exercício envolvendo o assunto da aula passada, que é a gente calcular, né, a intensidade de um campo elétrico gerado por uma carga pontual. Só relembrando, né, a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga pontual depende do quê? Depende do meio, né, onde a carga se encontra, que nos nossos probleminhas 99% é o vácuo, né? E a constante do meio vale 9 vezes 10 a nona. Esse valor sempre é dado no probleminha, tá? Não precisa decorar. A intensidade do campo elétrico depende do quê? Da intensidade da carga geradora, né? Quanto maior for o valor da carga geradora, maior é a intensidade do campo elétrico. E também depende do quê? Da distância do ponto da região em relação à carga geradora, né? Quanto mais distante tiver da carga geradora, menor é a intensidade do campo. Então são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que a distância está embaixo, né? Quanto maior a distância, menor é o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico gerado pela carga. Tudo bem? Vamos lá então. O probleminha fala o seguinte: a gente tem uma carguinha Qzão menos 10 microcoulombs. Aí ele está querendo saber o valor, a intensidade do campo elétrico no ponto P. E esse ponto P está a uma distância de 3 centímetros da carga geradora do campo elétrico. E essa carga se encontra no vácuo. Já que ela se encontra no vácuo, a constante do meio é 9 vezes 10 a nona. Tá ok? Então nós temos uma carga de menos 10 micro. Em torno dessa carga existe uma região chamada campo elétrico. E ele quer saber a intensidade. Ele quer que você caracterize o vetor campo elétrico nesse ponto P. Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos calcular a intensidade do campo elétrico. A intensidade, o valor do campo elétrico depende do quê? Do meio, do valor da carga geradora do campo e da distância do ponto até a carga geradora do campo. A constante do meio é o vácuo, então é 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga em módulo, menos 10 micro, né? E módulo é quanto? 10 micro. Micro é 10 vezes 10 a menos 6. O micro é 10 a menos 6. Então vai ficar 10 vezes 10 a menos 6. Para calcular a intensidade, não precisa levar em consideração o sinal. Dividido pela distância. A distância é de 3 centímetros. Só que, toma cuidado, nós estamos trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade é o metro. Então, para a gente transformar centímetros para metros, é só você multiplicar por 10 a menos 2. Então, 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Aí, no lugar da distância, em vez de você colocar 3, você vai colocar 3 vezes 10 a menos 2. Só que tomar cuidado que essa distância está ao quadrado. Tá bom, gente? Agora é só fazer continha. 9 vezes 10, 90. 10 vezes 10, produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 9 menos 6, 3. Dividido, 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, 10 a menos 4. Tá ok? 90 por 9, 10 vezes 10. 10 a terceira dividido por 10 a menos 4. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai expoentes. Então toma cuidado aqui para não se machucar. Ó. 3 menos o de baixo. Quem que é o de baixo? Menos 4. 3 menos 4. 3 mais 4. 3 mais 4, 7. 10 vezes 10 a sétima, Newton por Coulomb. Ou
10 vezes 10 a sétima, né? É 10 a primeira, né? Vezes 10 a sétima. Conserva a base. Somos expoentes. 1 mais 7, 8. Ou 10 a oitava Newton por Coulomb. Pode deixar assim também. Tudo bem, gente? Então, vamos caracterizar o vetor campo elétrico. Vamos lá. O módulo, a intensidade, o valor do campo elétrico vale quanto? 10 a oitava. Agora a gente vai ter que colocar direção e sentido, já que campo elétrico é uma grandeza vetorial, necessita de direção e sentido. Vamos lá, gente. Aí é o seguinte, você vai ter que lembrar da regrinha da aula passada. Essa carga geradora do campo é uma carga positiva ou negativa? É uma carga negativa. Como ela é negativa, aí você tem que saber se o campo é de afastamento ou aproximação. Se você olhar lá, gente, você vai ver que quando a carga é negativa, o campo elétrico é de aproximação. Então, o campo elétrico no ponto P está se aproximando da carga geradora do campo elétrico. Então, o vetor vai ficar assim. Portanto, a direção é vertical e o sentido é para baixo. Direção vertical e sentido para baixo. Tá bom? Se a carga fosse positiva, o sentido do vetor campo elétrico seria de afastamento. Sim, então, ele estaria para cima. Mas como a carga é negativa, está para baixo. Tudo bem, gente? Agora eu vou fazer o seguinte. Ele quer que você calcule, vamos aqui colocar. Ele quer que você caracterize o vetor força. Ele quer que você calcule o vetor força no ponto P. Quando a gente colocar uma carguinha de, por exemplo, menos 2 nanocoulomb. Então, você vai colocar uma carguinha lá e ele quer que você calcule essa força. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Temos aqui o ponto P e temos aqui a carga geradora do campo. Aqui o que vai acontecer, gente? Nesse ponto P, a gente vai colocar uma carguinha. Essa carguinha, esse Qzinho, ele é negativo. Então, a gente vai colocar uma carguinha aqui no ponto P. O que vai acontecer, gente? O que nós aprendemos? Que essa carga Qzão aqui, em torno dela, tem o quê? Um campo elétrico. Então, temos aqui uma região de campo elétrico. E como é que a gente sabe disso? É simples. Quando a gente coloca uma carguinha nessa região, é uma carguinha, uma carga de prova, uma carga teste, aparece uma força nessa carguinha. Então, essa força é gerada devido ao campo elétrico gerado pela carga Qzão. Como as duas aqui são negativas, a força é de atração ou repulsão? A força é de repulsão. Então, a força vai estar o quê? Para cima. Então, vai aparecer uma força F para cima. Ele quer que você calcule o valor dessa força F. Então, vamos lá, gente. Aí vamos ter que lembrar, ó. A intensidade do campo é a intensidade da força por unidade de carga. Tá bom? A intensidade do campo elétrico aqui no ponto P, nós calculamos. Quanto que é? 10 a oitava. A intensidade da força que você está querendo. E você está colocando uma carguinha lá de menos 2 nanocoulomb. Bom, a carga é dada em módulo, né? Para a gente calcular aqui a intensidade do campo, a intensidade da força. Então, a gente vai ignorar o sinal. 2 nanocoulomb, gente, é 2 vezes 10 a menos 9 coulomb, tá bom? Micro é 10 a menos 6, tá? Micro é 10 a menos 6 e o nano é 10 a menos 9. Então, no lugar da carguinha aqui, você vai colocar quanto? 2 vezes 10 a menos 9. Aqui, vamos multiplicar o meio pelos extremos. F vezes 1 é igual a quanto? 10 a oitava vezes 2 vezes 10 a menos 9. F vezes 1, F. Vai ficar quanto? 2 vezes 10. 10 a oitava vezes 10 a menos 9. Produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 8 menos 9, menos 1. Então, a força é 2 vezes 10 a menos 1 newton, ou 2 vezes 10 a menos 1, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 0,1,
que é 0,2 newtons. Ou você pode deixar assim, 2 vezes 10 a menos 1, ou assim, 0,2 newtons. Tá bom? Agora vamos lá, vamos caracterizar o vetor força. O vetor força é caracterizado como? A intensidade a intensidade da força vale quanto? 0,2 newtons. Qual é a direção e o sentido da força? Vamos lá. A carga geradora do campo elétrico é negativa e o ponto P está aqui em cima. Nesse ponto P você colocou uma carguinha negativa. Essas cargas têm o mesmo sinal, então a força é de repulsão. Então o vetor força vai estar para cima. Então a direção desse vetor é vertical e o sentido é para cima. Certo? E no campo elétrico não, né? A direção é vertical e o sentido é para baixo. Tudo bem, pessoal? Então fizemos aí mais um exercício, englobando aí o que nós vimos nas duas aulas passadas. Tá? Não se assustem. E à medida que a gente vai avançando, vocês vão assimilando melhor, tá? O conteúdo. Então, por hoje é só e até a próxima.